Bom dia, então, a todos sejam bem-vindos, muita paz e muita luz. Neste dia 12 de dezembro de 2015. Hoje nós vamos dar continuidade com a lição capítulo 41, Se Andarmos na Luz. Bom dia, Nádia, seja bem-vinda. Um beijo no coração, Nádia. Vamos lá, então, né? Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier. Hoje é dia 28 do 12, né? Então, vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz. O que o Emmanuel nos traz para a gente reflexionar, fazermos as nossas reflexões. Se andarmos na luz, capítulo 41. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. João. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular. Incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalhos nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, julgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Então, olha, nós somos assim, né? Nós somos assim. Por que ainda temos essas dificuldades, né, gente? Por que ainda julgamos, né? Por que ainda pensamos mal, interpretamos mal os nossos irmãos, né? Mas é do próprio Espírito, né? É nosso. Nós trazemos ainda isso, exatamente, Dudu. Trazemos as nossas tendências para serem trabalhadas, para serem, como que se diz, organizar, né? Todos nós temos as dificuldades nossas. Nós trazemos, né, as nossas viciações. O importante é a gente parar e observar. Na medida do possível que a gente estuda, nós vamos ficando mais, assim, observadores, né? O que eu estou fazendo, né? Como que eu estou agindo diante de qualquer situação? O estudo, o autoconhecimento, ele nos chama para a realidade, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Porque já está ali, né? A gente fixou muitos conceitos errôneos e a gente sabe que tudo pode mudar a qualquer momento. Basta que nós queiramos. O outro pode mudar, nós podemos mudar. Basta que a gente queira, né? Procure, estude, para que possamos entender a nossa situação. E entendendo a situação, a gente pode entender a situação do outro, do próximo, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco. Remando, aprendendo, né? A gente está no mesmo barco, não é, gente?
Só muda de endereço. Os problemas só mudam de endereço, né? Todos traz ali no seu histórico as dificuldades que trazemos de reflexos das nossas reencarnações. Porque não é só da passada, não é? Não é, Dudu? Só o estudo, o esclarecimento, que não é pouco, faz-nos perceber que ainda erramos. Ainda erramos! A gente tem que ter essa consciência, né? E a gente tem que amar a nós do jeito que somos. Não ficar exigindo muito, por exemplo, aquilo que eu ainda não tenho, que eu ainda não conquistei. Aí a gente entra em choque. A gente fica com remorso, a gente fica se cobrando. Mas é tudo uma conquista, gente. Nós não podemos perder o controle, não é? Bom dia, sereia. A gente tem que ter que olhar e falar, poxa vida, dá um pouquinho de paciência para mim. Eu vou conseguir. Porque não é assim, mentindo para nós mesmos. Não é fugindo. É devagarinho, é uma conquista, aos pouquinhos. Aos pouquinhos nós vamos brilhar a nossa luz para que possamos andar na luz. E é através dos conhecimentos adquiridos. Como que a gente faz isso? Lendo um bom livro, né? Assim, estudando o Evangelho. Porque o Evangelho é uma luz norteadora em nossas vidas. Orando, vigiando. Isso mesmo, Dudu. Isso mesmo. Né? É assim mesmo. A gente ora, a gente pede discernimento. Aí a gente vai observar as nossas atitudes, ações. E assim a gente vai internalizando coisas boas, pensando coisas boas, procurando entender a minha dificuldade. Por que que eu ainda tenho essa dificuldade? Porque eu ainda não trabalhei com ela. Aí você vai entender os filhos, as pessoas que estão em nossa volta, o marido, os amigos. O ego ainda fala mais alto. Por quê? Porque a gente ainda não trabalhou. O ego em favor nosso. É o orgulho, Dudu. O ego nos sabota. Bom dia, Rosarim. Seja bem-vinda. O ego, ele nos deixa cego. Não deixa a gente ver a realidade e a nossa responsabilidade que precisamos ter para ter um bom discernimento, para ter uma boa conduta, bons pensamentos, não é? E o que falta? Falta o conhecimento e o desenvolvimento do amor. Esse sim que vem equilibrar tudo. Porque enquanto a gente se sente ferido, no fundo ainda somos orgulhosos. Por quê? Porque eu não quero ver aquilo que eu sou. Eu não quero, porque é mais fácil a gente se revoltar, se rebelar, colocar a culpa nos outros do que em mim, né? Bom dia, Alcileia, seja bem-vinda. É mais fácil para mim, porque você acha que eu vou olhar para mim e falar eu que sou culpada de tudo? Eu não, eu quero é correr, fugir, não é? Não é assim? Isso, Dudu, eu preciso me adestrar no meu tempo. Porque eu estou com aquele tempo
pretérito dentro de mim como vício que trago. Exatamente. Exatamente. E é por isso que a gente reencarna quantas vezes for necessário, para a gente poder trabalhar as dificuldades que o espírito traz, né? Vencer a si próprio, não vencer o outro, não é assim? Eu não preciso provar nada para ninguém, não preciso. As minhas atitudes e ações falam por mim, né? Bom dia, João. As minhas atitudes e ações falam por mim, né? E devagarinho a gente vai conseguindo, vai conquistando mudanças, vai dando um passinho a mais, aquilo que eu posso, na medida do meu entendimento, da minha procura e da minha vontade. Porque se eu não tiver vontade também, nada feito. Nada feito. A minha ficha tem que cair, né? Então, é uma luta. É uma luta. Não adianta a gente se rebelar, se revoltar. Isso é falta de conhecimento. É falta de luz, não é? Para andarmos na nossa própria luz, nós temos que aprender a acender. Como que a gente vai acender? Como que a gente vai acender a nossa luz? Bom dia, ligeirinho. Não é um trabalho feito aos pouquinhos, internamente? Devagarinho nós vamos, né? O que é a escuridão? Não é a falta de luz? Quando eu me ilumino, a sombra vai embora, né? Não é assim? Né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, Dudu. Todos nós trazemos a centelha divina onde nós estamos mergulhados. Porque é uma energia, né? E a gente tem que saber usar essa energia, né? É exatamente como Paulo de Tarso. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse ainda eu faço. Por quê? Porque estamos ainda condicionados. Nós precisamos mudar, né? Precisamos modificar ainda. É as nossas viciações ainda que trazemos. Olha só, não é? Nós temos que mudar. A gente vem exatamente para isso, para fazer diferente, para sair, né, desses vícios, dessas tendências que temos dentro de nós. E esse trabalho é só feito por nós mesmos. Exatamente, Rosarinha, é uma luta cotidiana, mas persiste. Reconhecer já é o começo, né, Plene? Por isso que a gente não pode pôr culpa em ninguém. Se eu estou passando por certa dificuldade, sou eu mesmo. É por mim mesmo. Porque eu não posso entrar dentro da mente do outro. Eu posso observar a minha. A do outro, não. Não é, Dudu. Só mudam assim, olha, cada um traz a sua dificuldade. Porque cada um já conquistou. Em certas áreas, já não tem mais dificuldade. Você está entendendo?
O que você tem de dificuldade na área, talvez eu já superei. Você entendeu? Cada um traz em todas as áreas da nossa vida, né? Eu já sei compreender, eu já sei entender, mas certas pessoas ainda não, né? Traz ainda aquilo ali que é preciso passar tudo de novo para valorizar. Por isso são diferentes as necessidades, porque não existe um espírito igual ao outro. Não existe. Numa família pode ter 10 filhos, cada um tem a sua necessidade. É como a digital, exatamente. Não existe igual. Porque é a conquista de cada um. É o andar da carruagem de cada um, né? Uns mais lentos, outros mais espertos, outros têm a vontade, outros nem despertou ainda. Ainda está por tudo por se fazer. É a persistência, a tolerância, paciência, amor, né? Cada um tem ali a necessidade de desenvolver. E Deus deu o livre-arbítrio, é para isso mesmo. Ele respeita a nossa vontade, o nosso tempo, a nossa hora, que cada um tem. Mas todos vão chegar lá, com sua luz brilhante. É livre-arbítrio e esquecimento, né, Dudu? Porque se não fosse o esquecimento, como que seria? Se eu soubesse que eu tirei a vida de alguém, ia ser por a minha vontade, ou seria pelos meus remorsos que eu ia ajudar, não é? Então eu não posso. Tem coisas que a gente até lembra, porque não vai fazer mal, né? Bom dia, Orquídea, seja bem-vindo. Então, tem que ser espontâneo, tem que desenvolver gradativamente, por amor, né? Aí sim é válido, aí sim. É uma conquista minha. Eu estou superando, eu estou aprendendo. Pela minha vontade. Aí sim, né? A Rosarinho, e ter muita atenção, porque de vez em quando a prova faz-se presente para ver se o aluno já superou. Todos nós. O nosso dia a dia, né? A gente se depara com certas dificuldades, que é para ver se a gente já superou. Estamos fazendo as lições todos os dias. Temos os testes, as provações, as expiações, que são necessários para o nosso espírito, para o nosso aprendizado, né? A nossa vida é um eterno aprendizado, crescimento, não é? Não é assim? Então, por isso que a gente tem ainda, né, as dificuldades. Tem pessoas que a gente não consegue conviver, né? Porque se convivesse seria pior. Então você dá um tempo. Vamos colocar lá, olha, deixa arquivadinho aí. Quem sabe numa próxima a gente vem junto de novo. Porque vai vir. Vai vir. Não tem como escapar. Não tem como fugir. Nós vamos encontrar novamente. Que situação, não sei. Mas nós vamos.
Porque não solucionou. Porque não houve o acabamento, né, o arremate da lição passada que a gente viu, que se chama amor, perdão. Temos que perdoar, temos que aprender a perdoar, né? Porque ainda não aprendemos a lição. Ah, com certeza. Com certeza, Dudu. Porque estamos juntos. Fica os pontos de interrogações. Por que estamos juntos? Aprendendo. Não é por acaso, né, Joel? Sempre tem as necessidades, né? Sempre temos, todos os espíritos têm. Vamos recapitular até aprender. Exatamente. E vamos continuar aqui. Emmanuel continua aqui ainda. Vamos lá. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes de sastres, se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Viu? Se nós movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Olha aí, tá vendo? Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situado nas provas que mantiveram a dor de nossos irmãos, caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. Viu? É aquilo que nós falamos. A ignorância. Sofremos por não saber, né? Julgamos por não saber. Erramos por não ter o bom senso ainda desenvolvido. Como que vamos desenvolver? Aos pouquinhos, aprendendo o Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade vai nos libertar da nossa ignorância e vai nos iluminar, né? Iluminar de conhecimentos que vamos olhar o nosso irmão e vamos ver que ele é carente também, assim como nós. Que ele ama, que ele sofre, que também traz as dificuldades, né? Aí nós vamos entender. Porque nós vamos olhar com os olhos do amor, com os olhos do entendimento, da compreensão. Vamos entender por que que ele mata, por que que ele rouba, porque ele ainda não aprendeu. Mas ele é filho de Deus também, igualzinho a nós. Aquilo que nós já superamos, o outro ainda não superou. Há todo um serviço para se fazer. Não é? Não é assim? Fica tão fácil. Por isso que Jesus dizia: meu fardo é leve, suave e leve. Por quê? Porque ele sabia de tudo isso. Que a gente ainda está
estamos aprendendo, né? Somos todos irmãos e a gente esquece, né? Meu fardo é leve e suave, porque eu vejo no outro irmãos com dificuldades, assim como as minhas. Talvez piores, lógico. Você vai olhar dos lados, você vai olhar lá atrás, você vai ver que o nosso fardo não é nada. Nosso sofrimento é um tiquinho assim, ó. Mas o orgulho deixa a gente ver isso? Não. O egoísmo? Não. Bom dia, Didima. Seja bem-vinda, querida. A gente fica cego, Dudu. A gente só vê o nosso umbigo. A verdade é essa. Mas aos pouquinhos, através dos conhecimentos, nós vamos modificando. A gente vai modificando. É, Dudu, é isso aí. Não é? Então, sofremos ainda pela nossa ignorância. Trazemos muita dificuldade. E aos pouquinhos nós vamos entendendo. Mas para entender, a gente precisa ter vontade. Precisa persistir, precisa estudar, precisa ter uma religiosidade para fortalecer a nossa vida material, né? O espiritual fortalece a nossa estadia aqui. Fortalece. Agora, se eu não sei de nada disso, de onde eu vou tirar essa força? Vai minando, aonde a gente vai se enclausurando, né? As doenças, as depressões. Nós vamos ficando sem força, sem energia para lutar, para sair de dentro de nós, para olhar, para ver a vida maravilhosa, para entender as pessoas, né? Eu vou fortalecendo o medo, a insegurança. Isso sem falar em muitas outras coisas, gente. Sem falar as nossas obsessões, não é? Pensa que judiação. Não importa se eu sou espírita, católico, judeu, muçulmano. Eu tenho que fortalecer o meu espírito. Gente, nós não somos daqui. Estamos aqui. Às vezes a gente esquece disso. Amanhã eu posso estar no plano espiritual, né? Aí vai piorar ainda mais a minha situação, porque tudo aquilo que eu acredito, eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar lá. Eu posso não encontrar nada. Eu acredito que existe vida após a morte. Vai depender dos nossos conceitos. Daquilo que eu acredito, eu vou encontrar lá. Quantos espíritos nos procuram na reunião mediúnica que não acredita em nada? Sofre, gente. Por isso que a gente sofre. Pela nossa ignorância. Mas de uma certa maneira, estando lá ou cá, a gente vai seguir adiante e vai encontrar, né? Não interessa se acredita ou não, existe e acabou. Mais cedo ou mais tarde a gente vai despertar, né? Vai despertar. Se não é aqui, é lá no plano espiritual, através da reunião mediúnica, através de um médium. Ele vai ver que não é ele que está falando, que é o corpo, se for um homem, está falando num corpo de uma mulher,
se for uma mulher, está falando num corpo de um homem, que seja, ele vai ver que ele desencarnou e que a vida continua linda, mais linda ainda, né? Não é assim? Então, olha, Emmanuel, é que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Isso, Didima, verdadeira vida, indestrutível. Porque aqui nós só estamos de passagem. Aqui a gente só está para passar limpo aquilo que deixamos lá atrás. Que trazemos ainda o sofrimento à flor da pele. Porque quando eu reencarno, eu estou reencarnando e voltando para o passado. Para passar limpo. Para fazer diferente, para fazer tudo certo. Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 41. Se andarmos na luz. Tá? Linda lição. Lição preciosa, uma joia rara. Né? Então, nós temos a necessidade de aprender, de perdoar, de voltar àquilo que um dia a gente deixou lá estacionadinho, lembra? Vamos colocar ali, deixa ali, eu não posso agora. Agora eu não tenho forças, e é normal isso, gente. É normal. Deixa ali. Quando eu tiver com mais bagagem, com mais aprendizado, eu volto, e eu vou aprender ainda mais e perdoar. É um filho que vem drogado, que vem revoltado. Quem sabe o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Desencaminhei, ajudei, levei, neguei. Não é? Hoje eu estou junto para poder ajudar a se restabelecer, a se reorganizar. Não adianta fugir. Mais cedo ou mais tarde. Né? Mais cedo ou mais tarde. Nós vamos voltar juntos com todos os vínculos que um dia nós negamos. Né? Que um dia a gente não teve essa força que hoje estamos tendo para poder, ali através do sofrimento, para poder ajudar, meu Deus. Porque uma mãe não quer ver um filho sofrer. Assim como o nosso Pai Criador não quer ver os seus filhos sofrerem. Não é? Auxileia, todos os dias, de segunda a sexta, às 8 às 9, a nossa salinha está aberta, tá? Tá bom? Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe sempre, viu, querida? Então, gente, olha, vamos aproveitar as oportunidades benditas de enfrentar a nós mesmos, né? Enfrentar a nossa verdade e enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, com muita fé, com muito amor, sem desanimar. Olhar de frente, falar, olha, eu não sou vítima. Não somos vítimas. Algo eu fiz com certeza para estar passando por essa dificuldade hoje. E eu vou superar, porque essa dificuldade não é para sempre. Ela vai passar, é transitório. Né? Nós vamos conquistar a nossa liberdade.
Porque ainda estamos presos no passado. Né? Nós vamos superar. Exatamente, doutrinador. A mania de querer se colocar como vítima atrapalha. Atrapalha, porque a gente vai ficar cego e não vai ver os nossos defeitos. Eu só vou ver o defeito no outro. Eu? Onde que fica eu? O que eu fiz? Qual que é a minha parcela? Não é? Bom dia, Soraya, seja bem-vindo. Todos nós trazemos a nossa parcela de comprometimento diante da vida, diante do planeta. Comprometidos com tudo. Nós somos endividados. Já nascemos devedores. Cada um de nós temos a nossa parcela. Por isso que estamos aqui passando o que estamos passando. E por isso vamos desanimar? Vamos ficar chorando? Vamos ficar revoltados, de braços cruzados, esperando que caia do céu as soluções? Não. Exatamente. Por quê? Porque tem o conhecimento e não faz nada. Porque tem o conhecimento e fica olhando, fica em cima do muro, né? Temos que trabalhar em prol de nós mesmos e em prol de todos. Porque se eu acender a minha luz, alguém vai estar vendo. Eu não quero que os outros vejam. Mas sem eu querer, independente de mim, as pessoas vão ver as minhas atitudes e ações. E essa luz se irradia. Eu vou estar servindo de exemplo para os meus, para a minha família, para todos. Para todos. Não vamos esperar ser anjos alados para começar a trabalhar. Porque daí vai perder muito tempo. E é assim que a gente aprende, trabalhando incessantemente no prol de acender, despertar a consciência. Despertar. Através do seu exemplo, não precisa nem falar nada. A pessoa vai ver. Porque quando a gente tem a compreensão, nós temos a nossa vibração. Todos sentem a nossa vibração. Quando é de amor, quando é de ódio. Até os animais sentem. Não é verdade? Até os animais. Até as plantas. A gente sente. A gente sente quando que vem do fundo do coração, quando tem o amor, né? Exatamente, Plene, deixar as suas pegadas de luz, não é? E para fechar aqui a nossa lição, Emmanuel nos acrescenta: não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoado comunhão uns com os outros. Fechou. O ser humano que tem o autoconhecimento, ele vai saber trabalhar
todos os seus sentimentos. Sentimentos de amor, de caridade, de compreensão, né? E é assim que a gente vai andando, né? Na luz. Seguindo as leis de Deus, gente. É tão fácil. Nós é que complicamos, porque trazemos ainda sentimentos contrários a do amor. Orgulho, egoísmo, vaidade, ódio, rancor. Somos melindrosos, somos invejosos. Não aceitamos. Não é assim? Mas a gente vai devagarinho aprendendo a acender a nossa luz, para que possamos estar sempre no caminho do bem. Sempre no caminho do bem. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço Emmanuel, os nossos protetores, os espíritos que estão conosco sempre, mentores da salinha, e que todos nós tenhamos perseverança. Não vamos desistir por nada, seja a dificuldade qual for, vai passar. Vamos persistir. Vamos investir mais em nós, nas pessoas que amamos, que têm dificuldade. Vamos estar ali atento, cuidando, dando amor, né? Ajudando, que a gente vai vencer a nós mesmos. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada.